Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Vamos lá, meus queridos, então iniciar a nossa aula. Estamos aí na reta final, né? Possivelmente hoje, a próxima aula, a gente já faz o encerramento dessa matéria, tá? Nessas 2 semanas anteriores, né, nós tivemos a aula então enviada, a gente não teve essa transmissão ao vivo, né? Fiquei à disposição lá para os irmãos tirarem dúvida no grupo, no WhatsApp, alguns entraram em contato no privado, mas eu queria saber de vocês, se tem alguma dúvida, de repente essas 2 aulas, né, anteriores aí, ficou algum ponto de interrogação. Se vocês quiserem, eu posso estar acrescentando mais alguma informação desse conteúdo, né, que foi ministrado. Então, se houver dúvida, agora seria a hora boa de vocês aí já falarem. Diga, Aline, então, comece, amada. Vamos lá. Eu acho que a minha dúvida foi tirada em uma das aulas. Sim. Mas só para ter certeza mesmo. Eu anotei assim, os anjos caídos são, no caso hoje, que a gente conhece como os demônios, né? Exato. Ah, tá, beleza. Isso. E eles, porque na minha cabeça, eu tento encaixar as peças com uma realidade que não é nossa. Por Sim. exemplo, na Umbanda, não fala demônio, fala entidade. Entidade, né? Exato. E todos os demônios caíram, né? E aí, pastor, uma dúvida minha em relação a esses anjos caídos, né? Aquilo que a gente escuta falar, inclusive a gente vê no terreiro da Umbanda, eles têm essas posições, eles têm esses poderes de formas específicas para atuar em áreas específicas? Vamos os lá. Anjos caídos? Vamos lá, uma pergunta muito interessante. Primeira coisa, a nossa referência é sempre a Bíblia, sempre, né? Principalmente nesse tema. Tem algumas coisas que a gente procura e temos de fato segurança em informações extra-bíblicas. Por exemplo, quando a gente recorre à história, né, registros da história, quando a gente estuda a geografia, quando a gente estuda as fontes da cultura relacionadas à Bíblia, essas fontes elas são seguras, elas contribuem, né? Elas são de fato referências. Agora, quando a gente vai falar de alguns temas da Bíblia, resume-se a Bíblia ao que está escrito e ponto, né? E um dos temas que a gente não tem uma outra fonte segura é o tema dos anjos, né? Então, por exemplo, a gente no Brasil, aí no Espiritismo, né? O Espiritismo ele não é uma coisa só, né? Então você tem o Espiritismo, eu estou falando na ótica da teologia, tá? É claro que, como a Aline falou, né? Nunca que você chega lá num centro de Umbanda, né? num candomblé, num candomblecista, e ele fala, não, isso aqui é o demônio tal, é o demônio tal. É até pejorativo, né? O demônio, eu me relaciono com Satanás, me relaciono com o demônio, isso é até pejorativo. Então há de fato essas nomenclaturas de entidade, né? E a questão eles vão denominar Exu Caveira, Tranca-Rua, Sete Flecha, Maria Mulambo, Zé Pilintra, Preto Velho, enfim, são os nomes dados às entidades. Agora a questão essas nomenclaturas elas são de origem do Espiritismo, não da origem da teologia bíblica. Então nós não assumimos esses termos. Eles para nós não são válidos. É mais ou menos como, por exemplo, a teologia católica, só estou exemplificando aqui para comparar, tá? A teologia católica, ela vai falar que os homens que visitaram Jesus, o menino Jesus, foram os 3 reis magos. E eles dão nome, né? Melquior, Gaspar e Baltazar. Mas essa fonte é pagã,
ela não é bíblica protestante, ela não vem da reforma, não são dos pais da igreja, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, esses conceitos, termos, nomenclaturas e essas ideias, elas não partem da teologia bíblica protestante. Então, elas para nós são inválidas, tá? É isso que eu quero colocar aqui. Elas não são para nós verdades, tá? Verdades para nós é verdade teológica, né? E aí o que acontece? Nós temos dentro do movimento cristão do século passado para cá, não é do começo do século passado não, mais ou menos aí em torno de 1940, de lá para cá, né? 1940 para cá, foi surgindo nos Estados Unidos um movimento chamado Movimento da Batalha Espiritual. Esse movimento da batalha espiritual é uma distorção de várias verdades bíblicas. Uma delas é sobre os demônios, os poderes demoníacos, né? A supervalorização que eles dão. Enfim, é uma matéria que nós vamos ter, inclusive, tá? Na nossa grade curricular aqui no curso, nós temos a matéria chamada Batalha Espiritual. Bom, estou sem o livro aqui, mas nós vamos ter. Alguns tiveram, né? E outros aí vão ter ainda. Mas a questão é, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente entender. Há muita coisa sendo falada dentro de igrejas evangélicas, muitos pastores, pregadores, declarando muitas coisas que elas não provêm da Bíblia, nem da teologia, nem dos teólogos reconhecidos. E sim, muita coisa dessa fonte da batalha espiritual. E entre tantas heresias que eles ensinam, está a questão dos demônios territoriais, né? Essas nomenclaturas que eles usam, né? Demônios territoriais, a hierarquia demoníaca, né? Estou falando na ótica deles, tá? Não estou declarando nada aqui como sendo verdade e como sendo aceito na teologia, não, tá? E sim desse movimento, né? Como eu falei, recente. Então nós temos 2000 anos de história, nunca nenhum teólogo afirmou isso. Quer dizer, os caras agora, né, sei lá, 70 anos para cá, 80 anos para cá, redescobriram assim, coisa que 2000 anos os teólogos não descobriram. Só para a gente falar, opa, alguma coisa está estranha aí, né? Esse povo foi iluminado, então. E quando a gente vê, depois a gente vai tratar isso com mais detalhes nessa matéria Batalha Espiritual, tá? Pretendo sim trazer todas as distorções, as heresias deles, os propagadores, muitos deles, inclusive líderes no Brasil, né? Enfim. Mas o ponto para resumir. Então, o que a Bíblia diz a respeito dessas questões, por exemplo, então nós estamos falando de anjos e de demônios, embora sejam a mesma natureza, porque os demônios são anjos, seres angelicais que se corromperam e caíram, mas não deixam de ser na natureza seres angelicais, né? Então esse é um ponto. Então foram chamados de demônios, né? Esses anjos que se rebelaram, tá? Então esse é o ponto. Como, por exemplo, os homens que se rebelaram contra Deus são chamados na Bíblia de ímpios, né? Então você tem os justos e você tem os injustos, né? Os santos e os ímpios, os filhos de Deus, né? E os filhos da perdição. Então, mas são assim, seres humanos. Então, só para a gente entender, tá? O porquê que são dados esses termos diferentes e são a mesma natureza. Porque eram seres santos, perfeitos, que se rebelaram e se tornaram, então, esses anjos caídos e corrompidos. Mas vamos lá. Então, quando a gente pega na Bíblia termos que nós vamos ver daqui um pouquinho também, tá? Eu pretendo ainda hoje, né, se der tudo certinho aqui, trazer essas informações com mais referências, tá? Mas só para tentar responder, Aline, você e dar para os irmãos aí uma orientação nesse sentido, que é o seguinte: a gente vê no movimento de batalha espiritual falando-se que você tem demônio que trabalha na área do alcoolismo, um demônio que trabalha na área da prostituição, outro demônio que trabalha na área da corrupção, do roubo, né? Então eles vão colocando essas ações humanas, desvios do caráter humano, como sendo ações diretas de demônios. E a Bíblia não ensina isso, tá? Quando isso é feito, é tirado a responsabilidade humana e a gravidade do pecado do ser humano. E isso é transferido, né, para essas entidades, para os demônios. Aí fica muito fácil, né, a pessoa fazer alguma coisa e atribuir isso a Satanás. Foi o diabo
que me fez isso, o diabo que não sei o que, o diabo nada, mas as nossas ações, elas são de responsabilidade nossas. Há casos específicos que a Bíblia vai falar sobre possessão demoníaca, né? São as pessoas endemoniadas. Esses são casos bem específicos, onde, de fato, um demônio, né, ele assume o controle mental e corporal de uma pessoa. São casos específicos, tá certo? Não é uma coisa comum. Isso também é esporádico, né? Não é que um demônio assume o controle da vida da pessoa para o resto da vida. Também pode ser, só que também assim, é a exceção dentro da exceção, né? É a raridade dentro da raridade. Porque nós temos, por exemplo, em Marcos, capítulo de número 5, um homem que ele, de fato, ele não tinha as faculdades mentais, né? Era um doido, era louco. Só que não era uma patologia, de fato, era uma possessão demoníaca. Era uma legião que estava dentro dele, ou seja, muitos demônios possuindo um homem só. Se cortava, ele vivia nu nos sepulcros e tudo mais. Quando Jesus expulsa esse demônio, aí ele fica são, né? Então a gente percebe que há esses casos, mas são casos específicos. A gente não pode pegar exceções e fazer delas a regra, e pegar exceções e criar doutrinas. Vou falar de novo porque esse é o ponto-chave. Nós não podemos pegar exceções na Bíblia e fazer dessas exceções uma regra, ou como se isso fosse comum ou muito frequente. Nós não podemos pegar essas ocasiões e fundamentar doutrina, né? Uma verdade estabelecida, tá bom? Então a gente deve tratar dessa maneira essas questões. Então, pontuando isso, né? Voltando um pouquinho. Então, essa questão assim, tem demônio que ele causa isso, causa aquilo. A Bíblia, ela fala o Antigo Testamento fala muito pouco dos demônios. Pouco mesmo, né? Quase nada. O Novo Testamento, né? Os Evangelhos principalmente, né? O ministério de Jesus, que vem assim, mostrando todas essas realidades. Então, por exemplo, a gente pega Lucas, agora me fugiu da memória, deixa eu ver se eu pego aqui. Deve ser capítulo 7 de Lucas. Deixa eu ver rapidinho, tá? Capítulo 13, né? Acho que é 13. Tá bem? Vamos lá. Capítulo 13, isso mesmo. Capítulo 13, Lucas capítulo 13, a partir do verso 10, mostra uma mulher que ela andava encurvada. Ela tinha uma enfermidade na coluna, né? E essa enfermidade impedia que ela olhasse para cima, assim, não conseguia, ela ficava encurvada. E tem lá 12 anos, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver aqui, 18 anos, tá? Verso 11 diz, 18 anos que essa mulher, ela andava dessa forma. Jesus vai e expulsa o demônio dessa mulher. Então, essa mulher tinha uma patologia resultante de uma ação demoníaca na vida dela. Então, é possível que demônios causem enfermidade? É possível. Mas todas as enfermidades, elas são originárias de ações demoníacas? Não. Então, esse é o equilíbrio, amados, que a gente precisa ter. Estão compreendendo aqui, né? Qual que é a questão, né? E o movimento da batalha espiritual vai falar que toda enfermidade é demônio, né? Tem que se fazer... Aí, inclusive, eles dizem que crentes ficam endemoniados, que crentes dão brecha e legalidade para o demônio. Esse é o ponto de distorção da batalha espiritual, tá? Mas não vou prosseguir porque, como eu falei, a gente vai ter uma matéria, a gente trata mais disso aí. Eu só vou pontuar mais essa questão. Então, existem demônios territoriais, como a batalha espiritual fala? Não. A Bíblia não fala sobre isso, né? Existe demônios, ou seja, tudo que acontece de ruim no mundo são derivados de ações demoníacas? Também não, porque nós temos o homem nesse processo, né? E o grande problema da criação não são os demônios, são os seres humanos rebeldes. Então, se fossem os demônios, seria uma coisa até fácil de Deus resolver. Aliás, não é fácil, né? Porque para Deus não tem nada difícil, mas no sentido que não precisaria enviar Jesus para morrer pelos homens. Era só dar um jeito nos demônios, aprisiona os demônios, né? Julga logo os demônios e aí está tudo resolvido. Se o problema último, se o problema de tudo, ou o problema maior são as ações demoníacas, não, são os homens. A Bíblia diz, maldita será a terra por causa de tu, Adão. Você pecou, o pecado entrou através de você e a terra é maldita. O ser humano se corrompeu por causa do pecado humano. É isso que a Bíblia ensina de uma maneira muito clara.
O ponto é, Aline, eu não sei se eu estou patinando e não te respondi, é porque é tanta coisa que a gente poderia estar abordando, mas está tranquilo? Respondeu sim. Então, ótimo, vamos caminhar um pouquinho, mas aí eu volto nesse ponto para a gente pegar alguns textos bíblicos e tudo mais, tá? Então, só para a gente entender. É porque a gente está falando dos anjos, né? Dos anjos especificamente, mas claro que a gente associa muita coisa, porque, por exemplo, quando a gente vai falar sobre alguns termos que eu vou falar aqui, principado, potestade, trono, domínio, essas coisas, esses termos se aplicam tanto a anjos quanto a demônios, né? Então, de fato, quando a gente fala da natureza angélica, a gente está falando dos anjos dos demônios. Só que a gente está pontuando aqui os anjos de Deus em algumas características que não cabem aos demônios. Por exemplo, eles são santos, eles são puros, eles são obedientes, eles obedecem a palavra de Deus. Então, são características específicas dos anjos de Deus, né? Isso não se encontra nos demônios ou nos anjos caídos, como a gente está falando, né? Então, só para a gente entender. Tem coisas que são semelhantes, cabem para os dois lados, por assim dizer, né? Anjos e demônios, e tem algumas verdades que só cabem, algumas características que só cabem aos anjos de Deus ou aos demônios, né? Mas vamos lá. Eu falei do anjo do Senhor para vocês, não foi? Quem era o anjo do Senhor? Né? Só dando uma breve recapitulada, né? Que ele representa o próprio Deus, e em algumas passagens do Antigo Testamento, os estudiosos pensam que esse anjo do Senhor pode até ser, né, uma manifestação do Cristo, né, chamado de cristofania, que é a manifestação de Cristo em forma angélica, né, alguns pensam. Eu falei para vocês do arcanjo Miguel, essa figura também bem emblemática, bem singular, e que o arcanjo Miguel, todas as vezes, sem exceção, e todas as vezes são do Antigo Testamento para o Novo, né? Daniel capítulo 10, verso 13 ao 21, Daniel capítulo 12, verso 1, Judas, Novo Testamento, né? Judas, verso 9, e Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao 12. Essas 4 passagens que falam do arcanjo Miguel, né? Todas elas são relacionadas à nação de Israel. Então pensa-se, né? Os estudiosos, eles pensam que o arcanjo Miguel é um anjo específico destinado à nação de Israel na história, tá? E o arcanjo, né, o prefixo arque, no ARC, né, arque, e não arque como com que, né? Arque diz sobre aquele que é maioral, aquele que é chefe. Então, nessa estrutura de organização angelical, eu não gosto de colocar hierarquia, porque eu penso que o termo hierarquia, ele refere-se a uma ordem de maiores e menores. E no reino de Deus, eu não entendo que esse termo, essa ideia cabe em nenhum caso, porque o reino de Deus trabalha com outras lógicas, né? Não de maiores e de menores, e sim de pessoas que servem com seus dons e posições que têm, mas não de superiores e inferiores, e sim de servos, servindo os outros servos. Tanto é que os anjos, no capítulo 1 de Hebreus, verso 14, aliás, a respeito dos anjos, diz o seguinte, né? Hebreus 1 e 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação? Então perceba os termos, né? Ministro e para servir. Tanto é que o ministro serve, o ministro é servo, né? É uma coisa lógica, óbvia. Então, assim, eu coloco nessa estrutura de organização. Arque seria seria investido de autoridade, de poder acima dos outros, né? Com essa questão específica mesmo, de alguma maneira guardar, proteger Israel e tudo relacionado à história e à nação de Israel. A gente percebe isso nessas 4 passagens que aparece o arcanjo Miguel, tá bom? Aí a gente vê outra figura emblemática também, que é o Gabriel, né? O anjo Gabriel, né? Ele aparece, agora interessante, olha só, a gente percebe que esses seres angelicais, eles não estão sujeitos ao tempo, eles não vivem no tempo como nós, eles são seres que transitam entre a eternidade e a criação temporal, porque essa criação é temporal.
Ela está dentro de um tempo e de uma história, de uma cronologia e de uma história. Então nós, seres humanos, nós somos temporais. Nós vivemos em uma estrutura, em uma organização que tem sol, tem lua que regulamenta os dias, temos estações que regulamentam, né, o ano, nós temos os anos que vão contando a duração da nossa história ou a duração da criação. Então tudo isso é algo criado por Deus. Tá? Deus está fora, está além de tudo isso. Né? Deus habita na eternidade. E eternidade não é um tempo sem fim, é ausência de tempo. A eternidade não existe tempo, amados. Tempo é uma criação de Deus que diz respeito a nós. Então a gente precisa entender isso. Porque os anjos, eles são eternos nesse sentido, que não estão sujeitos ao tempo. O exemplo aqui é o Gabriel, que ele aparece lá no livro de Daniel, né, para levar uma mensagem ao Daniel, e a gente está falando do ano 550, vou colocar aí, porque o cativeiro foi de 586 a 516, tá? Então vamos colocar aí 5 séculos antes de Cristo. Né? Então, ó, 500 anos antes de Cristo, Gabriel estava lá comunicando, levando a mensagem a Daniel. Esse mesmo Gabriel aparece lá levando a mensagem para Zacarias, ó, 500 anos, e o bichinho estava lá vigoroso, saudável, com todo vigor, né? Jovenzinho como ele. Então a gente percebe, ó, que os anjos, né, esses seres não estão sujeitos ao tempo, eles não envelhecem, né? Eles não têm essa realidade nossa. Então, uma coisa bem curiosa. Mas é o Gabriel, eu peguei aqui porque ele aparece, né? Como o Miguel também, né? Miguel aparece lá em Daniel e aparece lá em Apocalipse, ó. Apocalipse só Deus sabe quando que vai se cumprir esse trem aí, né? Já tem, ó, 2000 anos de história. Aliás, 2500 anos se a gente pegar lá de Daniel, 2500 anos hoje. Mas se o Apocalipse, ou se o final dos tempos for daqui 5000 anos, o Miguel está lá também, ó. Então vocês percebam que eles não são sujeitos a essa realidade de tempo, né? Algo também só para a gente entender. Nós estamos falando de seres que eles não são dessa ordem, né? São literalmente de outro mundo, né? São de outra realidade, de outro cosmo, por assim dizer, tá? Então Gabriel, a palavra, o nome, né? O termo, melhor dizendo, não se refere ao gênero, nós já falamos sobre isso, eu só estou reiterando algumas coisas para ver se a gente fixa mesmo, né, as ideias, tá? Os conceitos, as verdades. Então o nome Miguel, o nome Gabriel não se refere a um gênero angelical. Ah, são homens, ó, o nome e o gênero é masculino. Não, mas não designa, né? A gente já falou que os nomes na Bíblia, principalmente os nomes bíblicos, eles mais do que identificar uma pessoa, né, ele tinha lá carregava consigo uma verdade muito mais profunda, as características dessa pessoa, as circunstâncias que ela nasceu ou quem ela ia ser, né? Então o nome tinha toda essa abrangência. Hoje que é só para identificar, né? Ah, achei o nome bonitinho, põe na criança e tal. Essa pessoa não sabe nem o significado, né? Não se assustem não, de repente eu estou falando aqui, mas alguém vai assistir esse vídeo aí e o nome da irmã é Aparecida. Né? Aparecida, então, Aparecida, ela literalmente significa aquela que mata. Então, olha só, né? O nome, né? Sida, né? Tudo que é sida, homicida, fratricida, genocida. Então, Aparecida, aquela que mata. Mas, enfim, não tem nada, não tem nenhuma maldição também nos nomes, não, tá? Essas coisas todas, elas ficam nesse campo somente desse entendimento aí. Mas, enfim, o Gabriel, então, o termo Gabriel significa homem de Deus. Né? Varão de Deus, esse é o sentido aí, tá? Então, um mensageiro de Deus, né? Por assim dizer. E aí, amados, a gente tem outra designação para anjos que são querubins. Aí aqui a gente percebe que tem características bem diferentes dos demais, né? A gente não sabe quantas diferenças, quantas características, né? É porque a palavra tipo se usa para tudo hoje, né? Tipo. Mas enfim, é o que eu vou usar aqui. Eu tenho quantos tipos, né, de categorias nós temos a respeito dos anjos. Mas a gente percebe que os querubins são uma classe bem distinta. Eles têm funções específicas, eles têm características específicas em relação aos demais.
Então, os querubins, eles aparecem lá em Gênesis, capítulo de número 3, versos 22 ao 24, a primeira aparição, né, angelical, lá em Gênesis 3. E a gente percebe que em Ezequiel, no capítulo 10, verso 1 ao 3, por exemplo, eles aparecem também, os querubins. Então, ó, outro registro aqui, ó, tá lá no começo da criação, aí aparece depois lá, sei lá quantos anos depois, né? Só Deus sabe quantos anos são depois da criação até Ezequiel lá. Mas enfim, a questão é, o ponto é, a palavra querube quer dizer guardar. Quando o homem peca, ele é lançado fora do jardim do paraíso, né? Jardim do Éden, e a árvore da vida, ela é guardada por um querubim. Deus coloca um querubim lá para que o homem não tenha mais acesso. Né? Coloca o querubim, uma espada flamejante lá rondando. Então a segurança máxima ali para que o homem não tivesse mais acesso àquela árvore. Né? Porque imagina, seria a maior maldição do mundo, né? A maior desgraça do mundo. O homem pecador, separado de Deus e ainda viver eternamente. Né? Que a árvore da vida dava essa condição do ser humano viver eternamente. Né? Enfim, mas a gente vê esse ser angelical lá, o querube, quer dizer guardar. A gente vê essa função. Olha que coisa curiosa. O Ezequiel, né, já no capítulo 37, né, vamos ver aqui, vamos conferir, né, a gente está falando, é bom que a gente tenha as referências certinhas aí, né, essas coisas aqui eu acabei não anotando, a gente vai falando e vai vindo, né, à medida que a gente vai refletindo, vai vindo também aqui os textos. Vamos lá, Ezequiel, que fala lá do rei, desculpa, é 28, tá? Então, Ezequiel capítulo 28, né? Nesse capítulo aqui, fala-se a respeito de Satanás, né? E é interessante que fala que Satanás era dessa ordem dos querubins. Então, olha só, Satanás, um anjo que se rebelou, um anjo que se corrompeu, ele era dessa ordem dos querubins, né? Então, de alguma maneira, ele também tinha aí as suas características peculiares também em relação aos outros, né? Então, os querubins são aqueles que têm essa função, pelo menos o que a Bíblia diz, de guardar a santidade de Deus, guardar a adoração, guardar o que mais for necessário, né? Falando em guardar, vocês já ouviram falar do anjo da guarda também, né? Essa ideia, ela é muito mais de origem pagã do que cristã, tá? Então, o anjo da guarda. Alguns pegam o texto de Mateus, capítulo 18, versículo de número 10, né? Para estar concluindo sobre essa possibilidade aí, que eu não vejo como uma possibilidade, né? Os teólogos como... Amados, o que eu falo não é da minha cabeça não, tá? Do que eu acho não. A gente sempre procura pesquisar bastante e sempre pesquisar em fontes que são reconhecidas como teólogos reconhecidos mundialmente, respeitados mundialmente pela maioria dos estudiosos. Os mais sérios estudiosos. Então eu tenho esse critério na minha vida, tá bom? Como professor, eu preciso ter essa responsabilidade, né? Não vou lendo tudo, qualquer coisa, qualquer um e reproduzindo para vocês, não. Né? Então são verdades que a gente entende que são importantes para a nossa vida e a gente precisa estar muito seguro do que a gente está falando, de onde a gente está buscando. Então não é só ler livros, né? Porque a gente tem livro, todo mundo escreve o que quer. Você tem teólogos bons e teólogos ruins. Você tem, como eu falei, esse movimento batalha espiritual. Então, eles todos são formadores de opiniões, eles escrevem, eles estão ensinando aí nas mídias, enfim. Então, aí há 30, 40, 50 anos, 70 anos, enfim, não vivos, né? Mas eu digo as ideias deles. Mas, assim, não são seguros. Então, não é porque é um livro lá que, né, a pessoa se denomina lá um teólogo, um cristão, um pastor, alguma coisa desse tipo, que aquilo pode ser abraçado. Então, muita cautela, tá certo? Todos precisam ser peneirados. Todos precisam ser comparados, inclusive. Amados, nós não temos a condição, nós não temos o direito, nós não temos eu vejo com muito mais coragem, tem gente que é corajosa demais, não é sábia não, porque a sabedoria, eu entendo que é entender o que esses irmãos, durante 2000 anos, estão construindo como verdades bíblicas e elas perduram, e aí a gente comparar o que eles falaram, construíram com a Bíblia Sagrada, né?
E a gente tem, embora você tenha divergência um ponto ou outro, mas a grande maioria dos homens, das mulheres de Deus que vieram construindo a teologia, eles concordam nas coisas principais, eles concordam, né? Uma coisinha aqui, outra ali, mas coisas não como sendo assim totalmente divergente, né? Enfim, mas vamos lá. No capítulo 18 de Mateus, versículo de número 10, tem um termo que diz assim, ó: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos, né? Ou seja, os seus anjos, os anjos dos pequeninos, nos céus, seus anjos nos céus, sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então, essa ideia, como eu falei, é muito mais de origem pagã do que cristã. Pega-se esse texto aqui para falar, olha, tá vendo? Os pequeninos, cada um tem um anjo, que é o anjo da guarda. E quando eu digo pagão, você fala assim, André, mas você está falando que é teologia, é conceito pagão, mais pegado da Bíblia? Mas, por exemplo, amados, nós tivemos um cristianismo paganizado durante 1.200 anos, que foi a igreja católica, a igreja cristã, católica, apostólica romana, que abraçou um monte de doutrinas pagãs. É por isso que a gente fala, a origem é pagã, né? Embora esteja inserido no cristianismo histórico que nós falamos, né? Porque a igreja, ela era uma só na denominação, no movimento, na entidade, né? Em si, a entidade que eu digo, a entidade religiosa, tá? A entidade religiosa que eu estou falando. Ela foi uma só durante aí 1.200 anos, né? Do ano 312 até 1517. Aí veio a ruptura com o Martinho Lutero, os protestantes, que é isso. Nós somos resultados dessa ruptura, né? Tá bom? Só para a gente entender toda essa questão. Bora lá para frente, tá muita informação, tá tudo certo? Tô muito atropelando as coisas aqui, muito acelerado? Não? Tá tranquilo? Então vamos lá, continuamos. Falamos sobre os querubins, né? Vamos falar sobre os serafins agora, tá? Os serafins também, anjos que são peculiares, né? Características também únicas em relação aos outros. A gente vê lá em Isaías, capítulo de número 6, Isaías, capítulo de número 6, vamos lá para o texto bíblico, depois a gente vai lá também para o Novo Testamento, mas Isaías, capítulo de número 6, a gente percebe aqui na visão que o Isaías teve a respeito. Oh, que maravilha! Essa hora boa, né, para soltar fogos, na hora da aula do professor, né? Aí, ó. Oh, meu pai. Tá ouvindo aí, né, Aline? A gente tá no mesmo bairro quase, né? Praticamente, ó. Oh, meu pai. Logo essas horas, tá me atrapalhando o serviço? Deixa eu trabalhar, meu povo. Tá tranquilo aí, né, amado? Vamos continuar aqui. Não sei o que tá acontecendo, não, mas deve ter gente alegre aqui. Feliz, né? Por isso que eu não posso nem amaldiçoar, né? Abençoa, deve estar alegre, feliz. Solta fogos. A Bíblia diz que quem tá alegre cante louvores. Isso é pros crentes, né? Para os outros que não são crentes, ó, quem está alegre só de fogos. Deve ter esse versículo na Bíblia deles, não é possível. Então vamos lá. Oh, aí fica difícil também para mim, hein? Tá ruim para vocês aí? Tá um barulho, não tá não? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Aí junta com os cachorros, né? Que fica agoniado. Ó, que aula divertida. Essa aula aqui é divertida. Não sei se a gente vai aprender muita coisa, mas pelo menos fica aqui a diversão, né? Oh, meu pai, vamos lá, Isaías, capítulo de número 6, verso 1 ao 3, tá? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, olha que coisa curiosa. Quando a Bíblia traz características estéticas, por assim dizer, né, essa questão mesmo da aparência, não quer dizer que literalmente eles são assim na eternidade, no céu, tá bom? Essas visões, elas querem comunicar algumas verdades, mas não quer dizer que elas são literais na estética que eu estou falando, tá bom? Então, um querubim, ele tem 6 asas, a gente vai chegar no céu e vai ver um querubim, um ser angélico com 6 asas? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente só não pode afirmar
aquilo que a Bíblia não diz com clareza, a gente não afirma com certeza. Um jargão que a gente tem na teologia, né? Então não sei. Ah, André, mas não está falando aqui que ele tinha? Então, mas como eu disse, essas visões, elas querem comunicar. Por exemplo, Deus aparece com algumas características, tendo olhos, tendo ouvidos, tendo boca, tendo nariz, tendo mãos. Deus, ele tem esses membros? Não, amados. Né? Isso a gente chama na teologia de antropomorfismo, né? Ou seja, a forma de homem. Deus se apresentando em forma humana para comunicar ao homem algumas verdades. Aos anjos também é a mesma coisa. São visões que apresentam esses seres angélicos, né, com essas características. Por exemplo, o que a gente entende de um ser alado, né, de um ser que tem asas? Que ele é veloz, não é isso? Que ele é veloz, porque quem tem asas, né, tem muito mais velocidade de quem não tem, por exemplo, né? E aí, esse aqui aparece com 6 asas. Olha que coisa interessante. Onde nós estávamos, não sei se vocês lembram. Se alguém estava acompanhando, anotando, me diga. O que nós estávamos falando sobre os serafins? Serafins. Isso, Isaías, capítulo 6, sobre os serafins, né? O termo seraf, né, ele significa, né, principalmente, entre outras coisas, algumas variantes, mas principalmente seres ardentes, tá? A ideia são seres que estão flamejando, né, como uma aparência de alguém em tocha, ou uma tocha em chamas, melhor dizendo, né? Alguém em chamas, tá? Esses seres aqui, ó, eles estão diante de Deus, né? Esses serafins, eles estão em adoração direta com Deus. Vocês lembram no Antigo Testamento que havia a Arca da Aliança, né? E essa Arca da Aliança Deus mandou fazer 2 esculturas de ouro maciço que eram a figura de 2 serafins. Vocês lembram? Né? E eles tocavam as asas assim, ó, estavam com a cabeça baixa e eles tinham as asas assim, mais ou menos, né? E tocavam as asas umas nos outros assim, a cabeça baixa, né? E a glória de Deus, ela se manifestava ali nessa tampa do propiciatório, chamado tampa da Arca da Aliança, que era o propiciatório entre os serafins. Enfim, esses seres, então, eles são aqueles que estão diante de Deus, adorando a Deus ininterruptamente. É por isso que eles têm essa aparência de seres flamejantes, tá? É a glória de Deus, na verdade, que refugia e que reflete sobre eles, e eles ficam então nessa aparência como se fosse uma aparência de alguém em chamas, tá? Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo de número 8, eles aparecem lá, ó. Apocalipse capítulo de número 4, versículo de número 8, vamos ver o texto, e diz assim, ó, sobre os serafins, né? E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. Tá? Então a gente percebe que esses anjos, especificamente esses serafins, eles têm a função de adorar a Deus ininterruptamente. Tá, amados? Então, só para a gente entender aí a função principal. Eles podem fazer outra coisa? Não sei, a Bíblia não diz. Então, o que a Bíblia diz é isso, eu me limito a isso, né? Prefiro ficar na simplicidade de quem sabe menos e fala menos do que alguns corajosos que falam aquilo que não tem muita base, né? Eu vou por esse caminho. Tem uns que querem incrementar, mas eu não sou tão corajoso assim, não. Mas vamos lá, amados. Tem alguns termos interessantes que a Bíblia usa a respeito dos anjos, né? Como eu falei, esses termos, eles são tanto aplicados aos anjos de Deus quanto aos demônios, tá? Os termos. Então vamos lá para alguns deles, né? Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Aliás, nesse versículo 16 vai aparecer não só o termo governadores. O primeiro termo é governadores, tá? Colossenses, capítulo de número 1, verso 16. Diz assim, ó.
porque nele foram criadas todas as coisas, em Jesus, né? Que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Na verdade, aqui aparece os quatro, né, termos: tronos, domínios, principados e potestades, tá? Mas isso diz respeito, então, à característica angélica de governo, né? De poderes que, de alguma maneira, têm uma autoridade que é investida por Deus. Esses seres não são autônomos, amados. Todas as características, as atribuições, as funções, os poderes, por assim dizer, tudo isso é concedido, é outorgado por Deus. A fonte é Deus. Eles não têm em si mesmo como se fossem autônomos, tá? E tudo o que eles têm e são, eles servem a Deus e o seu reino, né? E como a gente já falou, aqueles que também hão de herdar a salvação. Então são servos de Deus, são adoradores de Deus, né? É interessante que os anjos também, no Novo Testamento, há um termo que é usado, não sei se eu já tinha falado para vocês, me parece que eu falei na primeira aula, nem eu lembro, né? Talvez, se eu não lembro que falei, imagina vocês, né? Mas vamos lá. O termo é liturgos, leiturgos, né? Esse termo no original, leiturgos, que se refere aos anjos, que vem a nossa palavra liturgia, né? E o que é a liturgia? Não é o andamento do culto? A gente chama de liturgia, né? Então, olha que coisa interessante. Esses seres são chamados também de leiturgos, ou seja, aqueles que prestam a Deus um serviço cultico, uma liturgia, né? Eles são aqueles que adoram a Deus em um serviço, porque a palavra liturgia, ela quer dizer isso, serviço cultico, né? Ou um culto de serviço, tá? Então, só para a gente entender as características desses seres também, que são servos, são adoradores, né? São aqueles que prestam a Deus um culto e um serviço, tá? Então, vamos lá. Efésios capítulo 1 de Efésios. O Colossenses ele vai servir como referência, como eu falei para vocês, para esses quatro termos aqui, tá? Então, domínio, principado, potestades, tronos, né? Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 21. Então, só procurar com vocês aqui para a gente ver aí outro termo aqui interessante. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Então olha os termos aparecendo aqui de novo. Principado, poder e potestade. Tá? Os termos novamente aparecendo aqui. E isso se refere aos seres angélicos. Aos seres angélicos. Seres angélicos de Deus e os demônios também. Os termos em si. Tá? Em si. Amados, deixa eu fazer só uma pontuação aqui também. Como eu falei, nós vamos ter a matéria lá. Na matéria, batalha espiritual, eu vou detalhar, vou explicar melhor isso. Mas o termo principado ou príncipe não quer dizer que ele tem um reino e é um príncipe, né? Porque alguns falam assim, o príncipe deste mundo. Olha, Satanás tem um reino. Porque ele é príncipe, então tem um reino. Bom, se formos para essa lógica, Gabriel é chamado de príncipe também, um dos primeiros príncipes lá em Daniel. Então ele tem um reino também. Então perceba que não faz sentido, se a gente associar o termo para Satanás, que ele tem um reino. Ele não tem um reino, né? Então assim, não existe um reino de Satanás e um reino de Deus. Não são dois reinos. Existe um reino e um rei absoluto sobre tudo e sobre todos. Um único soberano. Um único Senhor, um único Criador, um único Deus, tá certo? Que é sobre tudo e sobre todos. Isso é uma doutrina da Reforma Protestante, que é a soberania de Deus, o reino de Deus, né? Que abrange todas as coisas, visíveis e invisíveis. O domínio de Deus está sobre tudo e sobre todos. Então não há possibilidade de ter um segundo reino, um reino paralelo, Satanás como sendo aí quase que um rei das trevas, né? Um Deus das trevas. Não há essa ideia na teologia bíblica, amados, saudável, equilibrada e reconhecida na história, tá? Há nas distorções, mas na que a gente
entende ser a mais equilibrada e adequada, e não há não. Mas vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 38. Romanos 8 e 38. Vou com vocês aqui para a gente achar as referências juntos, tá? Romanos 8 e 38 diz assim, ó: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Perceberam novamente aqui os termos, né? E fala inclusive, ó, de anjos, principados e potestades. Né? Então, de fato, refere-se aí a características diferentes para esses seres angelicais, tá? O que seria uma potestade, né? Talvez o poder, né? Potestade quer dizer poder, né? Potentoso, autoridade, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, referindo-se às características desses seres angelicais, que são investidos de poder, tá? São seres poderosos, como diz o Salmo, poderosíssimos, né? Usa o superlativo lá, seres poderosíssimos, né? Como a gente falou aqui, refere-se tanto a anjos quanto a demônios. E a gente não pode subestimar os demônios, que eles também são seres superiores aos homens, tá? Então a gente não vai nessa loucura não de que a gente aí tá bagunçando com os demônios não, né, amados? Nós, pela graça de Deus, recorremos à autoridade de Cristo, confiamos na graça de Deus, no sangue de Jesus sobre nossas vidas, no Espírito Santo habitando sobre nós, e recorremos à autoridade de Deus para se relacionar nesse sentido com os demônios, para expulsar e etc e tal. Não nessa bobagem, nessa balela que muitos às vezes entram, né? De entrevistar demônio, de mandar em demônio, de fazer isso ou falar aquilo com demônio. Isso aí para mim é uma coisa de doido, né? Isso é um negócio meio que... Eu não tenho nem interesse, amado, de ter conversa com demônio não. Meu negócio é com Deus e até com seus anjos também, né? Os anjos de Deus também, a gente são conservos, né? Então a gente tá junto, nós estamos juntos também, os anjos. Agora demônio, eu quero bem longe de mim. Então se aparecer um perto, a gente expulsa em nome de Jesus, vai para lá, vai para os quintos, sai daqui, deixa essa pessoa que... Se uma pessoa está oprimida por um demônio, amados, o nosso papel como servo de Deus é repreender, aliviar ela dessa opressão, desse sofrimento, né? Então pastores, pregadores, enfim, pessoas que identificam que uma pessoa está endemoniada e fica ali entrevistando e deixa ali a pessoa sofrendo com aquela opressão, não tem misericórdia, né? Quer muito mais, às vezes, expor uma falsa espiritualidade ou um poder que está controlando a situação e o demônio, do que propriamente exercendo a misericórdia da pessoa. Se eu identifico que a pessoa está oprimida por um demônio, meu papel é expulsar esse demônio para que aquela pessoa fique livre daquela questão, daquela situação, daquela entidade, daquele demônio, tá certo? Então esse é o nosso papel, não é ficar entrevistando não, mesmo porque quem é o ser humano que está ali, né? Então a gente deve aliviar aí essa angústia e sofrimento humano, tá? Então Efésios, ainda falando a respeito dessas questões, Efésios capítulo 6, versículo número 13, tá? Efésios 6 e versículo de número 13, diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, desculpa, não é 12, não é 13 não, é 12, amados, tá? Falha minha, eu anotei aqui errado. É por isso que eu estou lendo errado. Deixa eu corrigir para que eu não erre de novo em outra ocasião, né? Então é 12, tá? Capítulo 6, verso 12, estava lendo 13. Diz assim, ó: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A palavra hostes quer dizer tropa, né? Uma tropa. A ideia aqui de fato que tem-se aí um número muito grande desses seres demoníacos. No caso aqui, especificamente, Paulo está relacionando esses termos com os demônios, tá? Nesse caso aqui, especificamente com os demônios. Nossa luta, então, é contra eles. Principado, potestades, mas não nessa loucura que a gente, né, fica vendo demônio em todo lugar e vamos repreender. Depende. Tem questões que não está envolvido demônio. Então esse é o ponto que a gente precisa achar do equilíbrio bíblico, que muitos se perdem aí nesse caminho.
Voltando para Colossenses, lemos Colossenses 1:16, mas vamos para Colossenses capítulo 2 agora. A gente estava em Efésios, vamos embora 2 livros para frente, Colossenses 2 e o verso de número 16, ainda falando a respeito dessas questões. Desculpa, 15, tá? Tô ruim aqui, né? De referência, mas vamos lá. Voltando, né, mano? Voltando ao vivo é outra coisa, né? É outra... Quem sabe faz ao vivo, é por isso que eu vou me enroscando, porque eu não sei muito, aí fico aqui nesse enrosco. Então vamos lá, Colossenses 2, versículo 15, diz assim, ó, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Está falando a respeito de Jesus, né? Então Jesus, ele despojou, ele na verdade, o termo é desarmou os governantes e essas autoridades espirituais. Então olha o que Jesus fez em relação aos demônios, né? Desarmou todos eles, destronou todos eles, né? Ele na verdade dominou todos eles. Então todos os demônios, eles estão subjugados a Cristo, à cruz de Cristo, ao sacrifício de Cristo, amados, ao sangue de Jesus. Todos esses demônios têm que prestar continência, tem que dobrar o joelho diante de Jesus. Lembra quando Jesus se encontrou com alguns endemoniados, né? E eles até falaram assim, bem sabemos quem és, o Filho de Deus, vieste nos atormentar antes de tempo? Então olha só, mas esses seres reconheceram quem era Jesus e eles sabem do juízo que vão vir sobre eles, né? Tanto é que falaram, mas antes do tempo tu vieste nos atormentar. Olha só, viesse nos trazer o juízo, né? Porque eles sabem muito bem quem era Jesus, mesmo em forma humana, e quem é Jesus, que é o Deus deles, que é o Senhor deles, tá certo? Nesse sentido de soberano, né? Claro. Tudo bem? Vamos para frente? Então, ó, os termos tronos, domínios, principados e potestades são os 4 termos relacionados aqui que nós lemos, tá? Então, tronos pode se referir a... na verdade, assim, os teólogos, alguns teólogos, melhor dizendo, vão tentar especificar o que se relaciona cada um desses termos, né, aos seres angélicos, aos demônios. Eu penso que uma simplicidade seria melhor nesse caso, tá? Por exemplo, quando a gente fala de tronos, de domínios, de principados e de potestades, poderíamos aplicar essas características aos seres no geral, tá bom? Para não ficar às vezes, porque a Bíblia não é clara, a gente não tem elementos para falar, tronos são aqueles que se assentam em tronos, são aqueles que têm de alguma forma um governo. O domínio são aqueles que dominam a área territorial, né? As potestades são aqueles que são mais poderosos do que os outros. Os principados são aqueles que têm reinos, pequenos reinos. Então eles fazem essa tentativa. Eu não sou muito adepto disso, tá? Para detalhar dessa forma, como eu disse, são temas bem restritos. A Bíblia não tem tantos detalhes assim. Então eu, André, prefiro, se vocês lerem outros teólogos, ou lerem aí, né, livros e tal, e tiver detalhado, vocês entenderem que faz sentido, tá tranquilo, eu não me oponho a isso. Agora, eu especificamente prefiro ir por esse caminho de não detalhar tanto, né, e de entender que essas características, elas podem caber na natureza, né, na realidade desses seres angélicos. Tá bom? Tá tranquilo. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus